Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 17. A Bíblia Sagrada, ela está escrito da seguinte forma: E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não precisam ou não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém? Você pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é bom. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para que eu viesse a compartilhar com vocês, pois ainda nós sabemos que Deus fala conosco. Eu não sei qual a sua visão que você tem da igreja. Eu não sei o que você entende de igreja nos nossos dias. A Bíblia, ela nos ensina que se nós chegarmos aqui, nós não podemos enxergar este lugar como sendo só mais uma casa, só mais um clube, só mais um lugar para nos reunirmos. Se nós formos olharmos para este lugar e dar um título a ele, nós poderíamos chamar este lugar de hospital, nós poderíamos chamar este lugar de manicômio, porque esta seria a expressão que mais se adequaria com este templo, porque biblicamente a gente sabe que igreja somos eu, você, nós somos a igreja. E o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, e enquanto eu estava ouvindo os louvores, o Senhor dizia: melhor é ir a um velório do que na casa onde há alegria. E então eu me lembrei daquele texto de Eclesiastes, capítulo de número 7, se você quiser ler. Eclesiastes, capítulo de número 7, no seu versículo de número 2, a Bíblia Sagrada diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque na casa em que há luto, ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam isso ao seu coração. Aí então o Senhor me dá este texto de Marcos, capítulo de número 2, quando Jesus, após ele curar um paralítico, ou mais um paralítico na terra de Cafarnaum, Jesus, ele segue o seu ministério, as suas viagens, e Jesus se depara com uma situação em que as pessoas começavam a murmurar, começavam a reclamar, começavam a se queixar e questionar o ministério de Jesus. E aí então Jesus, ele pega e diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E quando a gente olha para a igreja dos nossos dias, nós vemos uma igreja muito perfeita, onde as pessoas que chegam na igreja parece que são pessoas que não têm necessidade de nada. Parece que as pessoas que chegam na igreja, elas saem de casa, elas vestem uma armadura, elas vestem uma capa e chegam aqui perfeitas.
E aí eu fico pensando, se nós que chegamos aqui somos perfeitos, nós temos uma linguagem perfeita, nós temos uma saúde perfeita, nós temos uma vida emocional perfeita, uma vida social perfeita, uma vida profissional, todo um contexto perfeito, o que a gente faz na igreja? Porque quem chega aqui, eu entendo pela Bíblia que quem chega aqui é porque tem uma necessidade. Quem chega aqui é porque precisa de algo. E às vezes nós ouvimos a mensagem, ouvimos o pregador ministrando a palavra do Senhor, e vemos as pessoas e são tão perfeitas que não precisam nem de oração, então por que a gente vem para cá? Se a minha vida financeira está bem, se a minha vida social está bem, se a minha vida espiritual está bem, se está tudo bem, eu não tenho por que estar aqui. Eu deveria estar em outro lugar, não aqui. Porque aqui a Bíblia me diz que isso aqui é um hospital, é um manicômio, que chegam aqui pessoas desequilibradas, pessoas problemáticas. E o próprio Jesus, no seu ministério, se você começar a ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que Jesus, ele sempre ia nos lugares, mas a maior parte, 95% dos lugares que Jesus visitou, eram lugares que haviam necessidades. E se Jesus vier aqui nessa noite, como eu sei que ele veio, e não tem nenhuma necessidade, ele está perdendo seu tempo estando aqui. Porque você é perfeito, eu sou perfeito. Nós buscamos apresentar um culto tão perfeito para Deus, que ele fica às vezes até assustado, mas aquele povo não precisa de mim, porque eles estão sãos. Eles são a perfeição em pessoa. Eu acertei no que eu fiz. Porque muitas vezes nós falamos, ouvimos a mensagem, não, essa mensagem não é para mim. Essa mensagem é para o fulano, para o beltrano, para o ciclano, não para mim, porque eu estou bem. Não me confronta, não toca em mim, não me influencia. Aí eu fico imaginando Jesus, ele esperou 30 anos para começar o seu ministério. Por que Jesus esperou 30 anos para começar o seu ministério? Será que foi devido ao fato de existirem somente pessoas perfeitas durante esse período, que só a partir dos seus 30 anos que começaram a aparecer as pessoas problemáticas? Imagina, se nós somos perfeitos, Jesus não precisa vir aqui. Ele pode ir a outro lugar e encontrar outras pessoas que estão necessitadas, não aqui. Aí eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada. Aí eu fico imaginando, aquela história do Evangelho de Lucas, aonde aquele pai tem a sua filha de 12 anos, que está quase morrendo. E aquele pai era um príncipe da sinagoga. Quem olhava para ele dizia, não, este homem aí é um homem perfeito. Ele é um líder espiritual, ele é um guia. Este homem tem a família perfeita. E de repente a enfermidade chega na sua casa, e ele é confrontado, e agora o que faço? Fico relutante com os meus problemas, ou passo para os outros que eu sou uma pessoa que tem a vida perfeita? Pois eu sou o príncipe da sinagoga. Ele nem exulta, ele nem duvida. A minha filha está à beira da morte, eu vou lá encontrar Jesus Cristo, porque eu sei que Jesus Cristo pode solucionar o meu problema. Eu vou lá que Jesus Cristo pode mudar a história da minha família. Jesus Cristo pode restaurar a saúde da minha filha. Ele, quando chega na presença de Jesus, ele se prostra aos pés do mestre e convida o mestre para ir à sua casa. Porque ele tinha uma necessidade. Ele precisava que Jesus fizesse alguma coisa em favor de sua família. Aí eu vejo um outro grande homem no Evangelho de João, chamado Nicodemos, que não conseguia entender o nascimento do homem, não conseguia entender o desenvolvimento do homem, não conseguia compreender como é que as coisas funcionavam. Então ele vai à presença de Jesus.
e diz: Senhor, me ensina, porque eu quero aprender. Eu quero aprender um pouco de biologia, Senhor. Eu quero aprender um pouco da natureza humana, me ensina. E Jesus então começa a falar para aquele homem. E aquele homem assustado, ele diz: Senhor, como pode isso? Jesus olha para ele e diz: tu sendo doutor da lei não compreende, mas vem cá que eu vou te ensinar. E então Jesus começa a ensinar aquele homem de nome Nicodemos. Então eu não sei se você veio nesta noite para uma igreja ou se você veio para um hospital. Eu não sei se você veio para um clube ou se você veio para um manicômio, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você chegou com a sua vida perfeita, você está no lugar errado, meu irmão. Porque você está aqui para ser curado. É o que Jesus disse. Eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Então eu não sei qual é a tua doença, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a tua patologia, qual é o teu problema social, eu não sei qual é o teu problema espiritual, mas eu sei de uma coisa: o meu Jesus, ele vem a locais, ele vai a locais em que pessoas têm necessidade dele. Porque se você tem um casamento perfeito, você não precisa de Jesus. Se você tem uma saúde plena, você não precisa de Jesus. Se você tem uma vida financeira abençoada, você não precisa de Jesus. Se você é uma pessoa que se sente completa, você não precisa de Jesus. Porque quando eu leio a Bíblia Sagrada, todas as pessoas que se aproximaram dele, elas tinham uma necessidade. Ou todas as pessoas que Jesus se aproxima deles é porque havia uma necessidade. Eu me lembro que quando Jesus estava indo com os seus discípulos, ele disse: é necessário passar. Eu preciso passar por Samaria. Porque se existe uma necessidade, Jesus, ele passa por ali. Então se você tem uma necessidade, ele vai te visitar, ele vai conversar contigo, ele vai se aproximar de você. Mas é preciso que para isso você reconheça qual é a tua necessidade. E o interessante é que nós vivemos em dias em que há uma geração doente, mas que não consegue reconhecer as suas doenças. Há uma geração deficiente, mas não consegue reconhecer as suas deficiências. Há uma geração carente que não consegue reconhecer as suas carências. E se eu e você não formos capazes de reconhecer que nós temos necessidade, como é que Deus vai nos abençoar? Porque às vezes você conversa com pessoas, você vê pessoas que elas estão tão envolvidas, estão tão engodadas pelo seu dia a dia, por sua rotina, estão tão envolvidas com as suas questões, que elas nem dão bola para o próprio Jesus que está se dispondo a nós. Porque, meu irmão, eu não sei se você já entendeu isso, mas esse evangelho que é pregado, ele é um evangelho pregado para a restauração. É um evangelho pregado, ministrado para a cura. É um evangelho ministrado para a libertação. É um evangelho ministrado para a orientação. É um evangelho ministrado para guiar você. E isto me faz lembrar de uma história. Lá no evangelho de 2 Reis, a Bíblia nos conta uma história que havia um local, uma região chamada Sunem, aonde todos os dias passava um profeta por ali. E esse profeta, ele tinha um nome. Seu nome era Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu, sempre que ele ia, passava por aquele local.
E havia naquele local uma mulher rica, casada com um bom marido. E aquela mulher rica, ela passava por ali, ela sentava ali e passava por ali o profeta Eliseu. E um dia ela conversando com seu esposo, ela disse: meu marido, eu vejo que esse homem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Construamos para ele um local que ele possa passar por aqui, parar um pouco, tomar uma água, comer um pão, descansar e seguir sua jornada. Então ela constrói uma casa, uma residência, um ambiente para este homem. E Eliseu, então, a partir deste instante, ele passa a repousar ali sempre que ele via no seu caminho. E estando ele um dia conversando com aquele moço, ele diz: eu preciso fazer alguma coisa para esta mulher. Eu preciso abençoá-la de uma forma. Eu preciso retribuir a ela este favor que ela fez a mim. Aí então, a Bíblia diz que Eliseu, conversando com o seu moço Giazi, ele diz: Giazi, o que nós poderíamos fazer por esta mulher? E de repente eles chamam ela e diz assim: o que eu poderia fazer por ti? Ela disse: eu não preciso de nada. Eu sou uma mulher rica, eu sou bem abastada, eu tenho uma casa boa, eu tenho um esposo bom. Então, eu sou uma pessoa que não tem necessidade alguma. Aí de repente Giazi olha e diz para o homem de Deus: olha, realmente, ela não tem necessidade alguma, mas porém ela tem uma necessidade. Ela não tem filhos. Aí então Eliseu olha para ela e diz assim: olha, assim te diz o Senhor, segundo o ciclo da vida, daqui a tanto tempo tu vais segurar nos braços um filho. E ela disse: homem de Deus, não brinca comigo. E a profecia é lançada. Então passam-se os meses e segundo o ciclo da vida, essa mulher dá à luz a um filho. E ela alegra o seu coração. A criança cresce e a Bíblia diz que essa criança, ela passa a ir ao trabalho com seu pai. Eles tinham uma lavoura, uma granja, eles tinham algumas terras que eles trabalhavam. E naquele dia aquela criança passou mal. E o pai mandou que um servo trouxesse a criança para casa. E quando a criança chega em casa, nos braços da mãe, a criança morre. A mãe pega a criança, coloca no quartinho onde o Eliseu dormia. E manda pegar um animal e ela vai ao encontro do homem de Deus. E indo ela a caminho de encontro ao homem de Deus, as pessoas passavam, com que ela passava, as pessoas lhe cumprimentavam e perguntavam como ela estava, e ela dizia que estava tudo bem. Só que na sua casa, no leito de sua casa, o seu filho havia ficado morto. E então as pessoas lhe saudavam, lhe cumprimentavam, e ela dizia: não, está tudo bem. E de repente, Eliseu, quando ele levanta sua cabeça, ele contempla a mulher vindo. E ele diz: Giazi, vai ao encontro dela e pergunta se está tudo bem com ela. Ele diz: Giazi vai ao encontro e pergunta se estava tudo bem. Ela disse: está tudo bem. E quando ela chega nos pés de Eliseu, ela disse: meu senhor, não disse eu, não brinca com tua serva. Eu te pedi, não brinca comigo. Tu profetizaste e me disseste que Deus me daria um filho. Deus me deu um filho e agora me retirou. E Eliseu, ele disse assim: o Senhor me encobriu isso. E então Eliseu, ele manda o seu servo Giazi na frente, e eles vão até a casa onde está o menino morto. Durante muito tempo eu observara essa mensagem, este texto e este contexto, e eu via quando as pessoas conversavam comigo, ou eu conversava com alguém, as pessoas diziam: como disse aquela mulher, vai tudo bem comigo. E essa palavra, ela sempre, quando as pessoas me diziam isso, essa palavra me incomodava. Porque você perguntava: como é que está fulano? Está tudo bem.
Aí você sentava um pouquinho, conversava com ele estava com problema no casamento, estava com problema financeiro, estava com problema espiritual, estava com problema aqui, e eu disse assim, mas como vai tudo bem? Ah, mas a Bíblia diz que a mulher falou que ia tudo bem. E as pessoas tomaram essa palavra como sendo uma verdade, e passam a viver dessa forma, se iludindo, se enganando, com uma vida errada e achando que está tudo bem. As pessoas estão devendo para todo mundo e estão dizendo que está tudo bem, estão mentindo para todo mundo e dizem que está tudo bem, estão com problema no casamento e estão dizendo que está tudo bem, estão com problemas espirituais e estão dizendo que está tudo bem, não conseguem reconhecer que estão com problemas. Ah, mas a Sunamita disse. E eu disse, Deus, eu não consigo compreender essa palavra, tem alguma coisa errada. E o Senhor disse, o Senhor falou ao meu coração. As pessoas de fora não têm que saber da tua vida. Porque ela não falou, ela não saiu falando a vida dela para as pessoas de fora, mas ela chegou aos pés do homem de Deus e derramou o seu coração. E sabe o que acontece hoje, meu irmão? Você conversa com pessoas, ou você vê pessoas que estão vivendo uma vida completamente errada, completamente distorcida, e vão na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mas não conseguem alinhar a sua vida. Mas você conversa com ele, ele diz, está tudo bem. Eu tenho uma empresa, estou devendo um monte, mas está tudo bem. Estou mentindo, estou enganando, mas está tudo bem. O esposo está traindo a esposa, mas está tudo bem. A esposa traindo o esposo, mas está tudo bem. O filho afundado nas drogas, mas está bem. Porque as pessoas pegam um texto isolado da Bíblia e acabam criando, fazendo dele uma verdade. A Bíblia é um livro que tem todo um contexto. Você não pode pegar um texto isolado e dizer que isso é verdade absoluta. Você tem que ter embasamento, querido. Aí as pessoas pegam e dizem, não, está tudo bem na minha vida. Aí chegam aqui e querem dizer que está tudo bem, profetizando e saltando e pulando, quando na verdade o negócio está errado. Eu muitas vezes sou questionado por isso. Mas eu tenho uma coisa comigo. Você não vai ver eu dizer que está tudo bem se a minha vida não estiver bem. Você não vai ver eu dizer para você, ah não, eu estou saltando de alegria se eu não estiver saltando de alegria. Porque eu aprendi pela Bíblia Sagrada que se eu não estou bem, eu digo, olha, não está legal. Porque para mim falsidade não serve. Eu não quero levar uma vida de engano. E muitas vezes eu sou questionado por isso, mas não tem problema, essa é uma característica minha. Eu decidi levar a vida desta forma. Eu decidi encarar a verdade. Então eu preciso expor, eu preciso ser claro, eu preciso ser transparente. Eu digo para Jesus, Jesus, não estou legal. Eu não vou ficar me enganando, nem enganando alguém. Porque as pessoas pensam que nós que estamos aqui em cima, somos pessoas perfeitas. Que não tem problema, que não tem dificuldade, que não chora, que não sente dor, que não sente angústia. Nós somos seres humanos como você. As pessoas pensam que crente é super-homem. Aí você olha para a Bíblia Sagrada e você vai ver que o próprio Jesus, ele chorou. Por que eu não vou chorar? O próprio Jesus se sentiu sozinho, por que eu não vou me sentir sozinho? O próprio Jesus, ele disse, Pai, se não for possível, passa de mim esse cálice. Por que eu vou dizer, Senhor, eu vou bebê-lo? Por que você vai viver se enganando? Se o próprio Jesus não se enganou. Às vezes não temos condições humanas, condições físicas, condições espirituais, condições psicológicas, e ficamos nos enganando, dizendo que temos. Eu vi pessoas se perderem, porque viviam se iludindo, porque meu irmão, o diabo ele é astuto,
E ele vai engodando você de uma forma que você vai se iludindo que as coisas estão bem, mas está tudo errado. E o abismo ele vai aumentando e vai engolindo você. Quando você for perceber, você não tem saída. Bem, na verdade, não é isso que ele quer. Eu pesquisando, olhando a Bíblia Sagrada, olhando os homens de Deus para entender a vida, porque a vida ela é muito difícil. E eu olhando a Bíblia Sagrada, olhando o ministério de Elias. E Elias, quando ele se sentiu coagido, quando Elias se sentiu sozinho, ele disse: eu vou correr para a presença do Senhor. Porque, meu irmão, você está te sentindo afligido, está te sentindo sozinho, está te sentindo sem força, corre para os braços do Pai. Não fica te enganando, achando que você consegue vencer sozinho. Essa semana eu fazendo um aconselhamento, uma mulher me disse assim: irmão, por quê? Quando eu profiro uma palavra de maldição, ela acontece com uma rapidez extraordinária. Mas quando eu profiro uma palavra de bênção, custa acontecer. E eu disse: sabe por quê? Quando você profere uma palavra de maldição, uma palavra de ira, uma palavra de raiva, você fala sem dúvida. Você abre a tua boca e tu fala sem hesitar. E nem fica preocupado com o que vai acontecer. Você tão somente fala. E como nós somos dotados de uma capacidade chamada fé, o que nós falamos sem duvidar, acontece. Agora, quando você profere uma palavra de bênção para alguém, quando você deseja algo bom para alguém, você se pergunta: será que isso vai acontecer? Aí não acontece. E ela disse: sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu disse: claro que você nunca pensou nisso, porque você só pensa naquilo que vai influenciar a vida de alguém. E nós só pensamos que influenciamos alguém de forma positiva. E algumas vezes, infelizmente, nós influenciamos de forma negativa, sem nos aperceber. Muitas vezes nós atraímos para nós mesmos, através de palavras negativas, atraímos problemas, dificuldades. Porque às vezes falamos: Joãozinho é o meu amigo. Mas quando o Joãozinho vira as costas, eu estou falando mal do Joãozinho. Ciclaninho é meu companheiro, mas quando o ciclaninho vira as costas, eu estou falando mal do ciclaninho. O meu esposo é uma bênção na minha vida, mas qualquer coisinha que acontece, eu solto as patas no meu esposo, e começo a falar um monte de coisa para o meu esposo. O meu filho é uma bênção que Deus me deu, mas é o meu filho fazer uma coisa errada que eu começo a jogar um monte de palavras sobre a vida dele. Ah, mas meu filho é uma bênção. Às vezes eu fico pensando: até que idade filho é filho? Filho tem prazo de validade? Porque tem gente que filho só é bonzinho, só é bonitinho, só serve enquanto ele é pequenininho, enquanto está debaixo do controle. Quando o filho adquiriu maioridade, independente, não é mais filho, não serve mais. Que coisa interessante. Ah não, meu filho agora já é independente, agora ele não precisa mais de mim. Você é o que de Deus? O que você é de Deus? Ah, eu sou filho, tá, mas se tu é filho, qual a tua idade? Tá, com essa idade tu é filho. E o teu filho que tem 14, 15, 16, 20, 30 anos não é mais teu filho. Não estou entendendo. Tem coisa errada. Jesus, ele veio para os sãos, então ele não veio para os doentes.
Os doentes que se virem. Os doentes estão lascados. Porque Jesus só veio para os sãos. O meu esposo é uma bênção somente quando faz as coisas certas. Quando faz as coisas erradas não é bênção. O meu trabalho é uma bênção só quando eu ganho bem. Quando eu ganho pouco não é bênção. Para um pouquinho, tem coisa errada, irmão. A minha vida, ela só é boa quando as coisas acontecem. Quando deixa acontecer, tem coisa errada, meu irmão. Está faltando coerência. Eu trabalhei por quase 10 anos em uma empresa. E quando eu não aguentava mais trabalhar, eu disse: Deus, foi tu que abriu a porta para mim. E eu não posso fechar o que tu abre. Mas eu não quero dar um mau testemunho aqui. Então, a hora que o Senhor quiser, o Senhor fecha, mas eu não aguento mais. É difícil fazer essa oração, irmão. Não é fácil fazer essa oração. E eu vou dizer uma coisa, eu não ganhava pouco. Mas eu disse para Deus: Deus, eu não quero dar um mau testemunho lá. Porque eu entrei lá com uma reputação. E com a reputação que eu entrei, eu quero sair. Porque eu sou teu servo. E eu disse: Deus, eu não consigo mais. Eu saí de férias em janeiro. Voltei a trabalhar no dia 5 de fevereiro. E quando eu trabalhei 2 dias, eu estava pensando quando seria de novo as minhas férias. Eu disse: Deus, eu estou no meu limite, mas o Senhor foi quem abriu. E não deu 30 dias, o Senhor fechou. Quase 10 anos de empresa. Eu disse: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel. Então, se você serve a um Deus que veio para os que têm doenças, os que têm enfermidades, se você é unção, você não precisa dele. Você é autossuficiente. Você é resolvido. Agora, se você precisa dele, ele está aqui nessa noite. Porque ele quer te curar. Não tem outro motivo, não tem outra razão dele estar aqui. E meu irmão, olha a noite fria que está. Você saiu do seu lar nessa noite fria para vir aqui ouvir uma palavra que não está surtindo efeito nenhum na tua vida. Essa palavra não é para mim. Então tem coisa errada. Está fazendo o que aqui? Agora, se você tem uma necessidade, você veio ao lugar certo. Porque ele diz: eu vim para os doentes. Eu vim para os necessitados. Mas você precisa saber qual é a tua necessidade. Você precisa saber qual é o teu problema. Ah, irmão, eu tenho N problema. Então vamos começar pelo princípio. Vamos achar um. Tem pessoas que estão tão desligadas das coisas, está tão envolvida que ela nem sabe mais do que ela precisa. Isso me leva a um texto de quando Jesus chega num local aonde haviam muitos paralíticos, leprosos, pessoas com doenças, e ali estava um homem que há muito tempo ele estava com uma enfermidade. E Jesus olhou para o homem e disse: queres ficar são? Aquele homem pegou e disse: Senhor, mas toda vez que a água é agitada, vai alguém na minha frente. Tem pessoas tão envolvidas com os problemas, que Jesus pergunta uma coisa e ela responde outra. E tem pessoas aqui nessa noite dessa forma. Deus está perguntando uma coisa e ela responde outra. Porque ela nem sabe mais, ela está desorientada. Não sabe do que precisa, não sabe do que necessita. Porque está distante, perdeu o norte, perdeu a orientação.
perdeu o tino. Mas nessa noite o Senhor quer te orientar, porque Ele veio para ação, e não para doente. É isso, não é? Ele veio para ação e não para doente. E como você que está aqui, você é ação, então Ele veio para você. Não é assim? Jesus veio para os doentes, meu irmão. Jesus veio para aqueles que precisam. Ele veio para aqueles que necessitam. E se você é um necessitado nessa noite, Ele quer te abençoar. Se você é um necessitado nessa noite, Ele quer te encontrar. Não importa qual é o teu problema. Não importa qual é a tua dificuldade. Não importa qual é a tua dor. Não importa em quem até agora você tem confiado. Melhor é confiar no Senhor, porque Ele resolve. Não confia no homem, não, confia no Senhor, porque Ele tem resposta, Ele soluciona. Porque a melhor coisa dessa vida é você saber em quem você deposita a tua fé, a tua confiança. E o homem que veio para os que são doentes, os que são enfermos, ele está aqui nessa noite, disposto a te abençoar. Eu convido você a se colocar de pé. E eu, pela autoridade da palavra, pergunto a você nessa noite: qual é a tua necessidade? Qual é a tua enfermidade? Entenda nessa noite, quando falamos de enfermidade, não quero dizer que necessariamente você tenha uma doença patológica, não é isso. Estamos falando que você precisa de alguma coisa, porque senão você não estaria aqui. Do que é que você precisa nessa noite? O que é que você precisa que Jesus te ajude a resolver? Para Ele não existe grande problema ou pequeno problema. Problemas são problemas. Problemas são problemas. O que você precisa que Ele faça? Ele quer nessa noite que você pense, como Salomão deixou escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo número 7. Melhor é ir à casa em que há luto, do que ir na casa em que há banquete. Porque quando nós vamos na casa em que há luto, ali nós meditamos que a vida ela terá um fim. Porque nenhum de nós que estamos aqui ou dos que não estão ficarão para a semente. Todos nós haveremos de um dia encerrar essa caminhada aqui. Mas nada impede que nós tenhamos os nossos problemas resolvidos. Nada impede que nós tenhamos os nossos problemas solucionados. Nada impede que nós tenhamos as nossas dificuldades vencidas. Nada impede que nós tenhamos as nossas enfermidades curadas. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as minhas e as tuas enfermidades, as minhas e as tuas necessidades, as minhas e as tuas angústias, os meus e os teus sofrimentos. Porque eu vou ficar me enganando, vivendo com eles? Se Ele quer nos sarar, eu quero convidar você neste momento a sair do seu lugar. Você que entende isso. Você que chegou na unidade básica de saúde do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a sair do seu lugar neste momento para nós orarmos. E nós estaremos ministrando uma palavra de oração sobre a tua vida. E aquele que conhece o teu coração, que sabe da tua vida, para esse você pode dizer: como vai a tua vida? Olha, minha vida não está muito bem. A minha vida, ela precisa de alguns ajustes. A minha vida, ela precisa de algumas respostas. A minha vida precisa de algumas soluções. A minha vida precisa. E fale para o Senhor nessa noite.
Ah, mas eu tenho muita coisa. Começa pelo princípio. Eleja uma. Às vezes, você, eu, nós atacamos as chamas do incêndio, mas não atacamos a base do incêndio, a origem do incêndio. E eu e você precisamos aprender a atacar o ponto certo. Para isso nós temos que ter muito bem definido diante de Deus o que nós temos, o que nós precisamos. Você precisa saber o que acontece, o que se passa com você. Porque se você souber o que se passa com você, você vai chegar para Ele e vai dizer: Senhor, olha, eu estou sentindo isso, isso, isso. Eu quero que o Senhor dê o diagnóstico, a medicação correta. Porque quando você chega diante do médico, você diz o que você sente. E o médico, de forma, às vezes, não tão objetiva, tão conclusiva, ele chega a uma redução e ele diz: deve ser isso, tu vai tomar tal e tal remédio, por tal período. Mas nessa noite você está chegando diante de um médico que conhece, que sabe toda a anatomia do teu corpo, que conhece a tua alma, o teu espírito, que sabe o mais profundo do teu coração. E nessa noite Ele quer te dar a vitória. Ele quer te ajudar no teu casamento. Ele quer te ajudar na educação dos teus filhos. Ele quer te ajudar nos teus negócios. Ele quer te ajudar nas tuas frustrações. Ele quer te ajudar. Porque enquanto eu estou falando com você, o Senhor está me mostrando pessoas. O Senhor está me mostrando pessoas. Pai, e é no teu nome. E é no teu nome, Senhor, no teu nome, unicamente no teu nome. Pautado exclusivamente no teu nome, Pai. O nome que é sobre todo nome. Pois não foi dado ainda em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra, outro nome cuja língua vai confessar, cujo joelho vai se dobrar. Jesus, é o teu nome que tem poder. E foi tu que disseste, Jesus, que tu veio não para os sãos, mas sim para os doentes. Então, quando a terra estava infectada, inflamada, tu veio para encontrar a vida daqueles que precisavam. E nessa noite, Senhor, eu não sei qual é o quadro, mas estamos aqui, Senhor meu Deus, já passou-se pela triagem, e agora o atendimento é médico, e Tu és o médico. Oh, aleluia. E Tu és o médico. Na vida dessas pessoas existem algumas incoerências. Existem algumas situações que não são condizentes, Senhor meu Deus, com o que se fala. Mas nessa noite, Senhor, está se chegando em Tua presença. Nessa noite, neste momento, está se caminhando em direção às suas necessidades, na companhia do Mestre. E a Bíblia diz que quando alguém procura Jesus
Os algozes caem por terra. As barreiras caem por terra. Os obstáculos caem por terra. As afrontas caem por terra. Ó Senhor, e a Bíblia diz que quando tu vai a uma casa, acompanha nesta visita transformação, mudança. E neste momento eu estou ministrando sobre a vida de homens e mulheres, jovens e adolescentes. Eu estou ministrando neste momento, e não sou eu, é o teu Espírito. Não sou eu, é o teu Espírito, Deus. Mas eu estou ministrando neste momento porque eles vão se conectar. Eles precisam conectar-se. Eles precisam conectar-se com tua presença. Eles precisam conectar-se com tua presença. E nessa noite eles estão se conectando. Nesse momento eles estão conectando e estão alinhando. Nessa noite está se alinhando. Nessa noite está se alinhando. Porque muitos são os obstáculos, muitas são as áreas a serem tratadas. Chega de vida de engano. Chega de engano. Chega de tristeza. Chega de dor, chega de angústia. Eu preciso, Senhor, ver cura. Eu não estou aqui para ministrar cura interior, Senhor. Eu estou aqui ministrando cura. Quem vai fazer o milagre é Tu. Não precisa ter medo, pode fechar o teu olho. Porque esse medo hoje vai sair. É hoje que esse medo vai embora. É hoje que esse medo vai embora. Pensamentos te assolam, pensamentos te perturbam, uma dor profunda no teu coração eu vejo. Mas nessa noite pode derramar no teu coração, porque o médico daqui, ele quer te curar nessa noite. Porque quando eu olho para ti, eu vejo uma família dilacerada, eu vejo uma família destruída. Mas existe um médico nessa noite. Ele diz: o meu nome é cura. O meu nome é cura, o meu nome é milagre. E a medicação hoje está entrando. Oh, aleluia. Jesus, é contigo agora. Agora é contigo, Jesus. Ai, que mistério. Porque eu vim para os enfermos, eu vim para os necessitados. Ai, 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 eu estou indo lá nessa casa agora. Eu estou indo nessa casa agora. Agora eu estou entrando nessa casa agora. Eu estou entrando nesta casa agora.
que hoje tu recebe se cada alma no teu coração. Oh, aleluia. Amando deixa cerca. Hoje entra a salvação, hoje entra a restauração, hoje entra renovo, porque eu estou indo, 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 eu estou indo de encontro às tuas necessidades dessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai, eu abençoo a cada vida nessa noite. Eu abençoo cada vida nessa noite. Aqueles que nós não podemos impor as mãos, o Senhor toca, porque a palavra toca. Senhor Jesus, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma. Oh, nessa noite, Senhor, Tu estás saindo com eles aqui, indo em direção aos seus lares, assim como Tu fostes com Jairo. E não importa a notícia que venham dar, o Senhor está indo de encontro. Ai, ai, ai. O Senhor está indo de encontro com a tua vida, meu irmão. Leva nessa noite o homem das mãos furadas que cura. Leva nessa noite o homem das mãos furadas que, aleluia, está aqui te abençoando em nome de Jesus. E você que crê no milagre, pode aplaudir a Jesus Cristo bem forte nessa noite. Volte para o seu lugar abençoado.